Sobre a reforma ministerial, exatamente. Ô Zé, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Olha, onde há poder, há disputa, viu? E os bastidores da política estão quentes por aqui mesmo durante esse recesso, viu, Piotr? Ô Zé, vamos lá, para a gente olhar para essa... Eu falei agora há pouco da ministra Luciana Santos aí, mas tem uma disputa nesse momento e você tem antecipado boa parte desses bastidores aqui diariamente, aqui no Prós e Contras, mas o que a gente está vendo é o presidente está dizendo que não, que ele não conversou com ninguém, quem disse está dizendo de alegre, porque ele quem vai dizer, nenhum partido chega e escolhe ministério, é ele quem oferece. É para inglês ver, né, Zé? Porque não é assim que funciona, né? Olha, Piotr, para se ter uma ideia, eu vou falar, porque não pediu off, né? O presidente do PSB, Carlos Siqueira, diz o seguinte: não tem reforma nenhuma, porque eu não fui comunicado, ninguém conversou comigo sobre isso. E veja bem, o alvo do Centrão é tirar poder ali do PSB e do PT. As mensagens que recebemos aí nas conversas são de que trocar Centrão por Centrão não adianta, é o tal trocar 6 por meia dúzia. O que o Centrão quer, além de ocupar espaço no poder, no governo, é tirar o PT e PSB, que são adversários nos estados, de poder. Por exemplo, o Wellington Dias. O PP quer tirar o Wellington Dias desta montanha de votos que é o projeto Bolsa Família, que atende diretamente aí o Brasil inteiro. E o Wellington Dias é adversário do presidente do PP, Ciro Nogueira. Além disso, existem divergências e disputas regionais entre esses dois partidos, o PT e o PSB e o grupo do Centrão. Então, a ideia é tirar os dois. E Lula tem dificuldades, porque a base dele está dizendo: não faça isso, presidente. Dar poder a esse pessoal não é uma boa pedida. E aí vem as mensagens para Lula, dizendo o seguinte: muitos deputados perderam o sono e o recesso parlamentar. Ficaram aqui em Brasília, porque sair daqui num momento assim pode perder a cadeira que iria ocupar. E aí as mensagens são o seguinte, de que é preciso deslanchar, é preciso rapidamente definir o que o Centrão terá direito aqui neste latifúndio chamada Esplanada dos Ministérios, né? E definir logo os nomes. Lula, Piotr, quer é o casamento com comunhão de bens, ou seja, não só parlamentares, mas oficialmente os partidos. Ô Zé, vamos só acompanhar o que disse o presidente Lula durante a live que ele fez hoje sobre essa questão. Vamos aí, temos aí a fala do presidente Lula, Nilson? Não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem indica o ministério é o presidente da República. Quem oferece o ministério é o presidente da República. Eu acho plenamente possível. Nós vamos discutir isso nesses próximos dias. Não estou preocupado, ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém. Eu vejo todo dia boato. Lula conversou com não sei quem, Lula chama não sei quem, Lula tudo. Não conversei com ninguém. Por favor, se tiverem que falar de mim, fala o seguinte: o presidente não conversou com ninguém. Se tiver gente falando que conversou com o presidente, é mentira. É mentira. Quando eu conversar, eu tenho... Ô Zé, de novo, esse ponto chama atenção porque, por exemplo, com o presidente da Câmara, o presidente falou várias vezes, sim, né? Inclusive durante todo o processo de votação ali da reforma tributária, que naquele momento foi negociada, e do CARF, né, que era o que interessava o governo, foi negociada com emendas. Mas só emendas parece que não basta para o Centrão, que quer fazer parte do governo, mas quer especificamente, como você disse, algumas pastas. O presidente pode oferecer, mas o Centrão pode também não aceitar. E, obviamente, o Centrão vai pedir algumas pastas importantes, conforme você disse, inclusive, a que negocia, ou que, por exemplo, pode ampliar a Bolsa Família, que é o que chama atenção, que tem dinheiro para, digamos, falar para as bases e distribuir esse recurso. Ou seja, quem vai ganhar essa batalha, Zé? Porque o governo tem necessidade de ter uma maioria na Câmara. O governo quer a maioria para aprovar projetos de interesse, né, do governo atual, mas também adquirir uma espécie de seguro contra uma aventura de impeachment. Esta é a ideia central. Agora, Lula diz a verdade quando fala que não conversou com ninguém sobre esse assunto. E esses boatos, essas informações não passam aqui pela Jovem Pan. Nós em nenhum momento falamos isso. Pelo contrário, a gente está dizendo que ele não está conversando.
não conversou com o PSB e não definiu, conversou, mas não definiu sobre isso com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? E é esse o erro dele, que já deveria ter conversado. Não se faz uma mudança, uma adaptação assim para acomodar o Centrão sem conversar com Arthur Lira. É ele que conversa com os partidos políticos. Então, necessariamente, vai precisar passar por isso. Agora, sobre a oferta de ministérios, não é assim. Na política, deve-se dar o que a pessoa está querendo. Às vezes, o partido quer apenas mais atenção, quer apenas um cargo inferior no ministério, né? Então, se o Lula vai definir, pode dar à pessoa errada o que a pessoa está querendo. E o Lula sabe muito bem disso, né? O que está muito estranho é que ele está atrasando demais esse processo. Na semana que vem, o Congresso já volta, né? A atividade normal, fim do recesso branco. Inventaram esse nome aqui, que não houve recesso. Esse tal recesso branco. Todos os prazos continuaram. E agora, na volta, Piotr, é que Lula vai começar a conversar. Ele terá que conversar. Isso não é uma árvore de Natal que você pendura ali os presentes e que são surpresas, né? Zé Maria, obrigado, viu? Vamos lá. O que fica muito claro de ser compreendido aí é que o presidente Lula está extremamente irritado porque ele não tem maioria na Câmara, porque ele não conseguiu essa maioria lá na votação de outubro, porque ele não conseguiu convencer a maioria dos brasileiros naquele primeiro momento. Nem os partidos que o apoiavam conseguiram eleger, por exemplo, parlamentares. Tanto que a gente está falando desde outubro do ano passado, olha, o Congresso não é exatamente afeito. Pode estar negociando, pode se tornar, mas não foi afeito inicialmente ao governo Lula. É um Congresso de oposição, sobretudo a Câmara dos Deputados. Se vai permanecer na oposição ou não, se vai se vender, se vai entregar votos em troca de emendas, como já fez, ou em troca de cargos, bom, isso é uma outra questão. Mas essa irritação do presidente Lula é que ele, primeiro, foi eleito com uma diferença muito pequena de votos, com 2 milhões de votos. Ou seja, não pacificou o país até agora. Se a gente somar os votos do ex-presidente Bolsonaro, naquele momento, que concorria à reeleição, mas todas as pessoas que se abstiveram de votar, a maioria não votou no presidente Lula. Ou seja, e o segundo turno, que é sempre uma votação para pacificar o país, e normalmente no segundo turno alguém vence com uma grande margem, não foi o que aconteceu. E, claro, a Câmara está vendendo muito caro esse apoio. O que é ruim, porque está vendendo, não é uma discussão programática, é um governo que não apresenta boas ideias. Nesse momento só quer arrecadar, mas enfim, a negociação não está tão fácil assim por parte do governo também. O governo deixa isso muito claro, o próprio presidente deixa isso claro. Aliás, temos Luiz Felipe Dávila para conversar conosco também. Oi, Dávila, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Um grande prazer estar aqui com você, com a nossa audiência do Prós e Contras. Longe de mim querer naturalizar esse toma lá da cá, muito pelo contrário, só estamos noticiando os fatos e, obviamente, que o toma lá da cá da maneira como está ocorrendo é ruim, como a gente viu, por exemplo, as emendas liberadas na véspera da votação da reforma tributária, sem debate e sem discussão na Câmara dos Deputados, a lei do CARF, que foi votada de forma, foi uma votação, me foge a palavra aqui, ou seja, mas não teve uma votação formal, foi sempre apenas uma representação. Agora, parece que o governo está preocupado porque ele não tem esse poder de negociação. O próprio presidente está externando isso, ele está incomodado com isso, ele não tem o poder de outros governos. É verdade, Piotr. Olha, nós precisamos olhar 3 coisas importantes nessa história ministerial. Primeiro, Zé Maria Trindade já cobriu muito bem, que tem a ver com a regionalização da disputa política, né? Os partidos já se preparando para as eleições municipais do próximo ano, querendo disputar espaço e, evidentemente, são adversários do PT nesses estados. O segundo ponto é o seguinte, você tocou num ponto importante, Piotr. Não adianta indicar novos ministros para tentar ter maioria no Congresso em torno de assuntos que o Congresso não vai aprovar, nem que se libere dinheiro. É o caso do marco do saneamento básico, um absurdo decreto do presidente da República que praticamente acabava com a concorrência no setor, onde nós precisamos atrair investimento privado para resolver a ausência de saneamento básico para 100 milhões de brasileiros. Também não adianta querer reverter o processo de privatização da Eletrobras, isso jamais vai passar, nem que se lhe dê todos os ministérios para o Centrão. E a mesma coisa com revisão de reforma trabalhista. Ou seja, tem uma agenda ideológica do partido que não vai andar nem que se ele distribua todo o dinheiro e todos os cargos.
E o terceiro ponto, Piotr, nós às vezes damos muita ênfase aos cargos ministeriais e não estamos olhando com a devida atenção as nomeações para cargos técnicos, que deveriam ser de pessoas responsáveis. Veja só o que está acontecendo agora com a nomeação de Márcio Pockmann para o IBGE. Esse sujeito é um militante petista que presidiu o IPEA lá atrás, que era um órgão técnico e teve que deixar o IPEA por divergências ideológicas contra os argumentos técnicos. É essa pessoa que Lula está colocando neste momento no IBGE. É um absurdo total. Então nós não podemos perder o foco também. Nós precisamos ficar de olho nesses outros cargos que são de enorme importância para o país. Aliás, são cargos de Estado, que deveriam ter pessoas com capacitação técnica e não política. Então, não vamos tirar o olho dos cargos técnicos e só tratar dos cargos políticos, porque nós vamos deixar passar uma boiada de militante de esquerda que não tem nada a ver com a pauta de política de Estado. Dávila, só para lembrar, né? O IBGE calcula a inflação oficial, que é o IPCE, calcula o índice de desemprego oficial, calcula o que nós temos, por exemplo, de crescimento econômico, o PIB oficial. E se você não tem um critério técnico para calcular todos esses índices que são importantes para você medir, obviamente, a eficiência do atual governo, se por acaso ideologia interferir no cálculo, e a gente já viu coisas assim, a gente já viu interferência do governo na Petrobras para segurar a inflação. Aliás, a gente está vendo agora a possibilidade de estar acontecendo de novo agora. Ou seja, a gente perde as referências, as únicas referências de Estado para poder medir o governo. E isso é muito ruim. É verdade. Veja só o que aconteceu, Piotr. Márcio Pockmann acabou de escrever nas redes sociais a seguinte frase aqui, que é uma coisa extraordinária. Ele diz assim, olha, além de fortalecer o curso do processo neocolonial, o PIX aprofunda a lógica da financiarização dos rentistas. Olha que absurdo. O cara acha que o PIX é um sistema neocolonial de fidelizar rentista do Estado. Dá para ter um cara desse no IBGE? Você contar para ele que o sujeito que vende milho e pipoca ali na saída do metrô que eu pego aqui em São Paulo aceita Pix, ele consegue fazer o negócio dele arranjar, funcionar porque ele aceita Pix. Bom. E um encanador que for consertar a casa do Márcio Pockmann também vai pedir para pagar o Pix. Pois é. É gente muito fora da realidade, né? Não é fora da caixinha, é fora da realidade mesmo. É isso mesmo. Dávila, obrigado, viu? Boa tarde a você.